Olá pessoal, vou fazer mais umas revisões rápidas aqui para a prova de sargento especialista, tá bom? Fazer o que eu prometi para você, fazer umas questões de equilíbrio do ponto material, corpo extenso e resistores. Tá legal? Bem rápido. Olha aqui, pessoal, essa questão aqui diz o seguinte, né? A figura representa uma placa de propaganda homogênea uniforme, pesando 108 kg a força, né? Suspensa por fios idênticos, inextensíveis e de massa desprezíveis, presos ao teto horizontal de um supermercado. Cada fio aqui tem comprimento 2 metros, né? E a vertical, entre os extremos dos fios, presos à placa, os fios presos na placa e o teto, é 1,8 metro. Ele quer a tração em KGF que cada fio suporta para equilibrar o sistema. Primeiro, né? Como se fosse essa placa homogênea, né? A linha de ação do peso, traça as diagonais aqui, né? A linha de ação do peso vai passar pelo ponto médio da barra. Tá bom? Então, eu vou ter aqui, ó, a linha de ação do peso está por aqui, ó. Né? Por aqui, a linha de ação do peso. Bom, a Terra exerce a força de atração da barra, puxando a barra para baixo. Então, para equilibrar essa barra, essas duas forças de tração, né, vai ter que produzir um efeito na direção vertical. Ou seja, essas duas forças estão inclinadas em relação, né, ao meu eixo YX. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir o efeito que essa força produz na vertical. Como assim, professor? Projetando essas forças para o lado que está com ângulo. Ou seja, quando eu projetar essa força aqui, ó, para o lado que está com ângulo, fica T cosseno. Muito bem. Né? E quando eu projetar essa força para o lado que está com ângulo, T cosseno. Né? Ah, legal. Então eu vou ficar com duas forças para cima? Sim, projetei para o lado que está com ângulo. T cosseno. Ah, então eu tenho força de tração cosseno. Essa força de tração produz um efeito na vertical. Essa força de tração produz um efeito na vertical. Então as duas forças para cima tem que equilibrar o peso para baixo. As duas forças que puxam para cima, 2T, cosseno de θ. Pessoal, esse triângulo não é retângulo? Sim. Que é o cosseno? Cateto adjacente, que é o H, dividido pela hipotenusa, né? Que é 2. Ah, legal. Então vai ficar cosseno, cateto adjacente, 0,8, dividido por 2. Né? Tudo isso é igual ao peso. Quanto é que vale o peso da barra? 108. Muito bem. Então, pessoal, olha lá que legal, nada demais na prova de sargento especialista. 108 dividido por 1,8. Aí, mais uma vez, eu chamo a atenção do aluno. Ó. 108 dividido por 10, ou 108 dividido por 2, daria 54, né? Pô, por 1,8, pessoal, vai dar um valor um pouquinho maior que 54, né? Só pode ser 60. Caramba, que legal. Então, a tração no fio é 60 kgf. O aluno tem que ser esperto, ele tem que ser bom de matemática. Viu? Nada demais, equilíbrio do ponto material. Bom, uma outra questão bem bacana na prova de sargento especialista, que é uma questão de torque, equilíbrio do corpo rígido. O que é o torque? É o efeito de rotação que a força produz em torno de um eixo. Uma questão que o aluno também não encontraria dificuldade, mas muitos encontram. Olha o que ele diz, uma barra rígida uniforme pesa 720 N. Ó, legal, pessoal, se a barra é uniforme, primeira coisa, a linha de ação do peso passa pelo ponto médio da barra. Primeira coisa, barra uniforme, barra homogênea. A linha de ação do peso passa aqui, ó, pelo ponto médio da barra. Tá legal? A linha de ação do peso está no ponto médio. Tem uma de suas extremidades articuladas no ponto A. Né? Na parede vertical AB, 8 metros de comprimento, conforme a figura. A outra extremidade da barra está presa a um fio ideal, que exerce uma força de tração T. Está aqui, ó, T. Né? No ponto C. Né? Tá lá. Tá. Sendo a distância BC 6 metros, qual a intensidade da força de tração em Newton? Bom, a barra é um corpo extenso. Na limite das dimensões da barra. Aqui, pessoal,
Se esse pedacinho aqui, ó, AB é 8 metros, vai cair naquela história do triângulo egípcio, ó. Se BC é 6 metros, pessoal, é óbvio que o comendo da barra, 10 metros, 6, 8, 10, mas para a barra não girar, a gente vai lembrar do torque agora. Pessoal, se essa barra girar, se eu cortar o fio ali, ó, da tração, a barra vai girar no sentido horário. Ou seja, o eixo de rotação da barra está no ponto A aqui, ó. Né? Aí o que eu tenho que pensar na hora da prova? Identificar as forças que atuam na barra. Identifiquei. Segundo passo, para a barra não girar, o efeito de rotação produzido pelas forças no sentido horário tem que ser igual. O efeito de rotação no sentido anti-horário. Né? Ou seja, se o efeito de rotação no horário foi igual ao efeito de rotação no anti-horário, a barra não gira. Por exemplo, quem pode girar a barra em torno desse ponto? Peso. O peso, se girar a barra, vai girar no horário. Pessoal, mas agora, cuidado, agora que o aluno se confunde. Mas como é que a gente calcula o torque, hein? Torque é o produto da força pela distância. Força, peso, pela distância. Mas como é que a gente mede distância? A gente prolonga a linha de ação da força. Vou prolongar aqui para você ver. Ó. Não se confunda na hora da prova, hein? Ó, você prolonga a linha de ação da força. Ó, prolonguei. Prolonguei, tá vendo? O peso não está aqui, ó. Aí eu prolonguei a linha de ação do peso, prolonga e baixa uma perpendicular agora do eixo de giro. Deixa eu apagar isso aqui. Você vai baixar uma perpendicular do eixo de giro aqui, ó, até a linha de ação da força. Essa é a distância. Eu baixo uma perpendicular do eixo de giro até a linha de ação da força. Pessoal, mas a barra não é homogênea? A linha de ação do peso passa pelo ponto médio. Então essa distância aqui é 3 metros. Ah, legal. Então vai ficar peso vezes 3? Sim. Tem que ser igual. Qual é a força que pode girar a barra no anti-horário? Tração. Aí você vai lá, ó, prolonga a linha de ação da força. Eu vou prolongar a tração. Prolonguei. Prolonguei a linha de ação da força e tração aqui, ó. Prolonguei. Baixa uma perpendicular do eixo de giro até a linha de ação da força aqui. Baixa uma perpendicular do eixo de giro. Aqui, ó, perpendicular daqui até aqui, ó. Então a distância é 8 metros? Sim, essa é a distância. Você traça uma perpendicular do eixo de giro até o ponto onde está a linha de ação da força. Essa é a distância. Ah, então vai ficar tração vezes 8? Vai. Tração vezes 8. E mas qual é o peso da barra? 720 vezes 3 é igual tração vezes 8. Olha lá que legal, pessoal. 720 dividido por 8. 9 vezes 8, 72, né? Dá 90. 90 vezes 3. 270 newton. Que legal, pessoal. Letra D. Viu? Nada demais. Uma questão de torque bem básica. Questão número 3. Vamos ver agora, pessoal, rapidinho a questão número 3. Deixa eu ajeitar meu quadro. Meu quadro está meio torto. Não? Deixa eu ajeitar aqui agora. Meu quadro está meio torto. Não? Então vamos lá. Tá lá, pessoal. Outra questão DA bem básica. Uma determinada bateria recarregável de 12 volts. Né? Totalmente carregada. Consegue manter acesa uma lâmpada de 24 watts por 24 horas. Viu? Uma lâmpada de potência 24 watts por 24 horas. Se essa lâmpada for trocada por outra com metade da potência, viu? Olha lá, por que ela mantém acesa? Ó, metade da potência? Por quanto tempo em horas a mesma bateria totalmente recarregada conseguirá mantê-la acesa? Bom, para manter a lâmpada acesa, a bateria fornece energia para a lâmpada. Mas como é que a gente calcula a energia? Potência da bateria multiplicado pelo tempo que ela é utilizada. Né? Ah, legal. Então a energia que a bateria fornece para a lâmpada. Potência 24, durante 24 horas. Pronto, deixa assim. Né? Aí o que ele vai fazer agora? Ele vai trocar a lâmpada por uma de metade da potência e vai fornecer a mesma energia aqui, ó. Essa mesma quantidade de energia lá. A energia fornecida. 24 vezes 24. Vou trocar a lâmpada. Energia potência vezes tempo. Troquei por uma de 12. Né? No mesmo, lá, num determinado intervalo de tempo, delta T2,
24 dividido por 2 vai dar 2. Ele vai conseguir manter a lâmpada acesa durante 48 horas, nada demais. Viu? Letra D. Viu, pessoal? Questão básica. Bom, outra questão básica que o pessoal se confunde na hora da prova. Olha aqui, o pessoal se confunde. Bem simples, mas o pessoal se confunde. Olha o que ele diz. Ó. Assinale a alternativa que, de acordo com as leis de Ohm, corresponde ao que irá acontecer após a chave do circuito abaixo ser fechada. As lâmpadas 1, 2 e 3 são lâmpadas idênticas, que acendem com 12 volts. Primeiro, pessoal, peguei um circuito, a lâmpada são resistores, tá? Supondo que essas lâmpadas são resistores. Peguei um circuito. Primeiro passo, quando eu fechar a chave, primeiro passo, eu tenho que ir onde a bateria está conectada. Os pontos onde a bateria está conectada eu represento por duas letras. A e B, indicando que aqui existe uma diferença de potencial. Bom, como esse φ aqui é ideal, os pontos conectados pelo φ ideal representam pela mesma letra, indicando que esses pontos têm mesmo potencial. Como o φ aqui é ideal, aqui também é A. E aqui também é A. Aqui é A. Que legal. Né? E aqui também é A. Aqui é um φ ideal. Né? Φ ideal. Então esse ponto aqui também é A. E legal. Pô, então olha só que bacana. Essa lâmpada aqui, a lâmpada número 1 aqui, ó, tá ligada pelos pontos A e B. Né? Então quando a bateria empurrar a corrente, do polo negativo para o polo positivo, ela vai empurrar aqui, ó. Quando a corrente chegar aqui, ó, em A1, vai passar por essa lâmpada, e em A1 vai passar por essa lâmpada. Por quê? Porque aqui existe uma diferença de potencial. Né? Essa lâmpada 3 está ligada pelos pontos A e B, então aqui existe uma diferença de potencial de 12 volts. A lâmpada 1 também, A e B, 12 volts. E a lâmpada 2 está ligada pelos pontos A e A, pelos mesmos pontos, ou seja, a lâmpada 2 está em curto. O que significa isso? A corrente aqui é zero. Então a lâmpada 1 vai acender, a lâmpada 3 vai acender, a lâmpada 2 vai apagar. Viu? 1 e 3 acendem e a 2 fica apagada. Nada demais. Viu? Olha lá, outra questão básica. Né? Assinale a alternativa que indica corretamente o valor da potência total dissipada, né? Dissipada pelos resistores do circuito abaixo. Bom, nada demais. De novo, a bateria empurra a corrente do polo negativo para o positivo. Esse resistor está em série com a bateria. Por quê? Qual erro que os alunos cometem na hora da prova? Qual erro que os alunos cometem? Ah, esse resistor de 30, esse de 30 está em paralelo com 30, paralelo com 30. Nada disso. O de 30 está em série com a bateria. Cuidado. A bateria lança a corrente, chega aqui, a corrente se divide. Corrente 1, para cá vem a corrente 2. Então aqui eu vou ficar com dois resistores iguais em paralelo. 30 em paralelo com 30, vai dar 15. Aí eu vou substituir os dois de 30 por um de 15. Vai ficar 15 em série com 30. Agora sim. Né? 15 em série com 30. Qual vai ser a resistência do meu circuito? 45 ohm. Por que 15 mais 30? 45. Qual é a tensão da bateria? 90 volts. Né? E bacana. Olha lá, pessoal. Me deu a tensão, me deu a voltagem. Como é que calcula a potência dissipada? Tensão ao quadrado sobre a resistência. Viu, pessoal? Não é nem perder tempo na prova de sargento especialista. Tensão, 90 ao quadrado. 90 vezes 90. Dividido pela resistência do circuito, 45. 90 a 45 dá 2. Não? 2. 90 vezes 2. 180 watts. Viu, pessoal? Nada demais. Não vai dizer que esse resistor está em paralelo com esses outros dois, hein? Não pode, ele está em série com a bateria. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Achar a resistência equivalente da parte externa do circuito, colocar todo mundo em série com a bateria. Né? Colocar todo mundo em série com a bateria e achar a corrente no circuito. Tá legal? Beleza, pessoal? Né? Aí vai ficar 90 em série com... Não, vai ficar tensão. É igual... Ah, você poderia pensar de uma outra maneira. Porque não está todo mundo em série? Veja bem, eu poderia pensar assim também, pessoal. Poderia pensar assim também.
Tá todo mundo em série, pessoal. Não. Perdão, senhores, perdão. Pensei de maneira equivocada, desculpa. Fiz besteira aqui. Então vamos lá, vou corrigir meu erro. Rapidinho. Vamos lá, pessoal, desculpa, fiz besteira aqui. Mas vamos lá. Besteira, vamos lá. Primeiro passo, olha só. Agora sim. Vamos achar a corrente no circuito. Fiz besteira aqui, pessoal, perdão. Ó, tem uma bateria de 90 volts alimentando um resistor de 45 agora. Pela lei de Ohm, DDP igual a R vezes I. Né? DDP, 90. Resistência, 45. Corrente I. Né? Então a corrente que a bateria lança no circuito, 2 amperes. Viu? Olha lá, 2 amperes. Né? Essa é a corrente que a bateria lança no circuito. Uma outra maneira de se calcular, né? A corrente que a bateria lança. Então, por exemplo, olha só. Esse de 30 está em paralelo com 30. Vai dar 15, né? 15. Aí essa corrente aqui de 2 amperes, deixa eu redesenhar um circuito para você. Fui fazer de forma rápida, fiz besteira. Mas vou corrigir, tá, pessoal? Meu erro aqui, perdão. Então, vamos lá. Tchum. Meu desenho tá meio tortinho, mas você vai entender. Tchum. Né, que é a potência dissipada pelo circuito. Bom, a corrente de 2 amperes vai passar pelo de 15, né? Vai passar pelo de 30, viu? Como é que eu vou achar a potência dissipada por esses dois aqui, ó? Se eu tenho a corrente, pessoal, quem pode rir ao quadrado, né? Quem pode rir ao quadrado. Então a potência dissipada vai ficar resistência do circuito, vai ficar 45 vezes 2 ao quadrado, que é 4, né? Lá coincidiu de dar o resultado. 4 vezes 45, 180 watts. Né? Mas da outra maneira que eu tinha feito estava errada, tá, pessoal? Essa é a maneira correta, tá legal? Perdão, pessoal, corrigi na hora. Bom, vamos lá. Bom, questão bem tranquila também. Né? Assinale a alternativa que completa corretamente a frase abaixo. Uma onda propaga-se de um meio material para outro, no qual a velocidade de propagação passa a ser 10% maior. Ao passar para o novo meio, como meio de onda, pessoal, então a onda está indo do meio 1. Velocidade V1. Como meio de onda, lambda 1. Frequência F. Vai para o meio 2. Velocidade V2. Como meio de onda, lambda 2. Frequência F. Não, a frequência não muda. A frequência no meio 1 é no meio 2. É igual à frequência no meio 2. Então eu tenho V1 sobre lambda 1. V2 sobre lambda 2. Já fizemos uma questão desse tipo. O que eu falei? A matemática está me dizendo aqui que a velocidade e o comprimento de onda são diretamente proporcionais. O que significa isso? Se a velocidade aumenta, ó, passou para o meio 2, a velocidade ficou 10% maior. Se a velocidade aumenta, o comprimento de onda aumenta. Então o comprimento de onda passa a ser 10% maior que no meio anterior. Opção correta, letra C, viu? Viu? Nada demais. Pessoal, tranquilo? Depois a gente volta. Tá bom, pessoal? Não, vou fazer logo essa questão aqui, ó. Bem tranquilo, ó. Um bloco está submetido a uma força-peso. Aqui tem um peso, ó, de 210 N. E se encontra equilíbrio no ponto C, conforme desenho abaixo. Se o ponto C, olha só, para nossa sorte, o ponto C, ele é equidistante, está à mesma distância, né, do ponto A e B. E legal, pessoal. Então o triângulo é isósceles, porque a distância entre C e A, entre C e B, são iguais. Então o triângulo é isósceles, então aqui também é 30. Então quanto é que vai valer o ângulo aqui? 120. Ah, que bacana, pessoal. Então acabou a questão. Porque a tração aqui é T. Tração aqui é T. Por quê? São dois fios do mesmo comprimento. Então a força de tração é a mesma. T. T. E o peso aqui, ó. Peso P está para baixo. Né? Quanto é que vale o peso? 210 Newton. Legal. Pessoal, então pensa comigo. A soma vetorial dessas duas forças aqui, ó, T, formando um ângulo de 120,
a soma vetorial dessas duas forças, como as forças são iguais, a resultante delas duas está na bissetriz do ângulo. Ou seja, a soma vetorial dessas duas forças estará aqui na bissetriz do ângulo de 120. Legal? Mas o que você aprendeu lá no Teorema das Mulas? Teorema das Mulas. Sempre que você tiver duas forças iguais, de mesma intensidade, formando um ângulo de 120, a força resultante é igual a uma das componentes. Ou seja, pessoal, não vai perder tempo na prova. A força resultante aqui é o próprio T, né? É a própria tração. Ah, então tá bom. Se eu somar vetorialmente essa força com essa força com essa, eu vou encontrar o próprio T para cima. Força e tração para cima, tem que equilibrar o peso para baixo. Ah, legal. O bloco não tem equilíbrio? Então a tração é igual ao peso. Ou seja, a tração é igual a 210. Por que? Teorema das Mulas. Duas forças iguais, formando o ângulo de 120, a soma vetorial delas é igual a uma das componentes. E matar a questão rapidinho na prova DA. Teorema das Mulas. Sempre que eu tiver duas forças iguais, formando um ângulo de 120, a força resultante está na bissetriz do ângulo entre elas. E a soma vetorial dessas duas forças, a resultante, é igual a uma delas. Não precisa nem fazer conta na prova. Pessoal, obrigado pela atenção. Depois a gente volta fazendo mais umas revisões rápidas para a prova de sargento especialista. E desculpa lá na questão de resistores que eu dei uma bobeada, mas consertei na hora. Pessoal, boa prova, continue estudando. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.